Aqui é Eduardo Reis, você está no Pode Entrar, a casa é sua, direto do terceiro CRI Exclusive. Agora não tem nem surpresa, já é de casa. Meu amigo Mozart Faria, seja bem-vindo. É isso aí, Eduardo, obrigado pelo convite. Tudo bom, irmão? Mozart que já esteve aqui, você pode conferir aqui no card, um episódio especial que a gente gravou lá foi lá na Mais Studio Home. Exatamente. Né? Já fica o convite, já conversamos sobre isso. Eu quero você e a Natália lá no nosso estúdio novo para a gente conversar um pouquinho. Com certeza, né? Mozart, estamos aqui no terceiro CRI Exclusive. Você vai palestrar daqui a pouco. Conta um pouquinho para a gente do que é que você vai falar. Eu vi aqui que é do contato ao contrato, não é isso? Exatamente. É assim, vendas é algo muito... vendas pode ser previsível, né? A maioria das pessoas pensam que a venda é imprevisível, mas não é, certo? Então, se você dominar o processo, né, entender que a venda ela não ocorre por acaso, né? Existem vendas que acontecem por acaso, mas não é... Eu nunca vi. Não é assim, já aconteceu, entendeu? Do cara ligar e vai lá e compra, né? Sem você ter nenhum esforço. Né? Mas a venda ela é um processo, né? E assim eu gosto muito de trazer nas palestras que eu ministro a minha vivência, né? Aquilo que eu estou vivendo, né? E assim também mostrar os resultados, porque assim o que eu estou falando aqui é o que eu estou fazendo na prática, né? Esse mês nós estamos ainda no começo do mês, a gente já fez 7 vendas. Entendeu? Então, assim, para você, depois de 15 anos de mercado imobiliário, continuar vendendo, você tem que já ter uma maturidade, tem que ter um processo, né? E é isso que eu estou trazendo aí na vivência prática para os corretores privilegiados que estão aí, porque muito corretor perde essas oportunidades, né? Você que está em casa, às vezes, está precisando vender e perde uma oportunidade como essa de ouvir a vivência, né? De aprender com o corretor, que é diferente. A gente não é palestrante, a gente não é coach, a gente é corretor de imóveis e está lá na vida, né, na linha de frente, na vida imobiliária. Então, o que a gente vai trazer para apresentar aqui para os corretores é a realidade do que a gente vive, né? E, graças a Deus, Deus tem nos abençoado com resultados, né? Mas esses resultados eles demandam certo conhecimento, tecnologia, investimento, né? Investimento em network, que eu acho assim que hoje para mim o meu maior resultado vem do network, né? Então aquelas viagens que eu faço não são só viagens, né? São também networks, né? E normalmente logo após uma viagem conheço mais pessoas, aumento mais a minha carteira de clientes e vem os resultados naturalmente, né? Fala assim, quando o corretor está começando, é muito esforço, pouco resultado. Depois que a gente já está com essa vivência, né? A gente faz pouco esforço para ter um resultado bem melhor, né? Sim, o Mozart, eu sempre digo que eu sou fã do Mozart desde lá de trás, porque eu acompanhei toda essa trajetória, né? Também tenho 15 anos de mercado. Então eu cresci meio que junto ali, já fizemos negócios juntos e você é uma grande inspiração para mim também, sabe? Então eu uso muito dessa questão do network. 100% dos negócios que eu fiz em 2024 e dos que eu já fiz esse ano também são de network. Eu digo muito o seguinte, ou o cliente é um amigo ou ele... Ou ele primeiro era um amigo e virou um cliente, ou ele é um cliente que virou um amigo. Muito bom. Porque tem essa questão do network que realmente é muito importante. E qual seria, Mozart, aqui rapidamente, porque infelizmente aqui nós temos pouco tempo, quais seriam os passos principais que você poderia dizer aqui para o pessoal para ele sair daquele contato e chegar num contrato? O contato, né? Eu sempre penso da seguinte forma, né? Não existe um lead, existe uma pessoa, né? Então, se a partir do momento que a gente se prepara para lidar com pessoas, né? Porque se aquela pessoa deixou o número do telefone dela, deixou o número do e-mail dela ali naquela página de vendas, ou ela foi a teu encontro no stand de vendas, né? Se ela fez isso, é porque existe um desejo, né? Ou um desejo, né?
A pessoa compra ou para realizar um desejo, né? Ou para satisfazer, às vezes, até o outro, né? Eu falo assim, uma das coisas que mudou muito o resultado na minha vida imobiliária foi quando eu parei de pensar em mim, né? Quando eu parei de olhar a comissão, olhar para o cliente e ver uma comissão, né? Hoje eu nem olho, eu nem procuro nem saber quanto é que vai dar aquela venda. Eu me preocupo com o resultado do outro e não o meu. Certo? Então, assim, por exemplo, eu atuo muito com investimento, né? Com investidores, né? Eu vendo muito para jogadores de futebol, por exemplo. E aí, por exemplo, se eu fizer uma venda para um jogador de futebol e essa venda trazer para o investimento do cara um prejuízo, ele vai lembrar de mim como aquele cara que me deu prejuízo. Você, né? Perde o time inteiro. Perdi, entendeu? Então, a partir do momento que eu me preocupo com o resultado dele, eu falo assim, cara, ó, tem isso, mas isso eu não vou te vender por isso. Você tem que ir por aqui, que você passa a ser um consultor, e principalmente porque eu também fiz esses investimentos, né? Eu aprendi a investir no mercado imobiliário fazendo, né? O corretor de imóveis que se tornou investidor. Então, eu comprei, vi onde eu perdi dinheiro, onde eu não ganhei dinheiro, onde eu tenho liquidez, onde eu tenho facilidade na hora que eu preciso transformar aquele imóvel em dinheiro, né? E 2025 é um ano de muitas oportunidades, né? Crise é momento de oportunidade. Então, assim, é o dinheiro mudando de uma mão para outra. Então, assim, esse ano é o ano que vai ter muito essa questão de você trabalhar o investidor, né? Quase todos os dias eu recebo demandas, né? Quando você trabalha com produtos bons, eu falo uma coisa que eu sempre falo assim, quem investe, o pessoal fala, quem investe em terra não erra, né? Eu falo assim, ó, quem investe em terra boa não erra. Então, não é qualquer terra que o cara pode investir, entendeu? Então, ele precisa de uma pessoa, de um consultor, de um corretor, para ele estar dando essa consultoria, para ele não estar investindo em coisa que ele não vai ter retorno ou que ele vai ter prejuízo, né? Então, assim, normalmente, os meus clientes eles têm lucros e não têm problemas de liquidez, que também é uma coisa importante, porque tem coisa que, às vezes, os corretores vendem para os clientes, que, na hora que o cliente liga de novo para o corretor para ele revender, o corretor, às vezes, nem atende o cara mais, porque ele sabe que aquele produto ali ele vendeu só pela comissão. Então, assim, quando você começa a pensar no outro dessa forma, aí alavanca os teus resultados. E aí eu sempre passo isso para a minha equipe. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? Nós temos resultados hoje, assim, nós já vendemos mais de 300 milhões de reais em imóveis, né? E, assim, imóveis que realmente todos os clientes que eu vendi, assim, eu tenho na minha carteira, quando eu ligo, eles me recebem, me atendem muito bem, e sempre eu estou revendendo para essa minha carteira de imóveis, né? Mas o corretor precisa entender isso, né? Parar de olhar um cliente como uma comissão e começar a olhar aquele como um investidor, como alguém que ele está precisando de ajuda, e aí o resultado ele é natural. E recorrente, né? Porque quando você acerta, você ganha aquele cliente, ele tanto vende aquele imóvel que você mesmo vendeu para ele no futuro com você, como ele, depois que vender, ele ainda compra o próximo e mantém aquela... E ainda te indica para os amigos dele, né? Eu tenho clientes meus que já me compraram mais de 20 imóveis, certo? Então, esse cliente é um cliente especial, né? Então, assim, mas sempre teve o primeiro, né? No primeiro, ele fez, se deu bem, né? Então, ele falou, pô, vai lembrar de você como o cara que ajudou ele a rentabilizar, né, o investimento dele, e principalmente eu levo muito em questão assim, essa questão da liquidez, certo? Porque tem muito produto aí que tem um marketing muito forte e as pessoas compram pelo marketing forte do produto, mas o produto não tem liquidez no mercado. Então, o meu trabalho está pautado nisso, na liquidez, na facilidade de vender e no retorno financeiro, lógico. E aí vem justamente essa questão de você olhar, de fato, resolver o problema do cliente em vez de olhar para a sua comissão, né? A comissão ela é consequência. Porque se você for ver só aquela bola da vez que está ali em alta, que é o mais fácil de vender, digamos assim, sem pensar justamente na liquidez, já que aquele cliente é investidor, daqui a 3 anos, 4 anos, você não só perdeu aquele cliente, mas todos aqueles que ele poderia ter investido.
ter lhe indicado, né? E tudo na vida é cíclico, né? Tudo assim, é alto e baixo, né? Então, até o nosso coração, né? Quando ele bate, puf, tem aquela batida, né? Que vai lá em cima, depois desce. Quando a gente morre, desce. Quando a gente vive, o coração dispara, toma né? Um café e vai lá para cima. Então, tudo é assim, né? Então, às vezes, você tem que orientar o cliente, às vezes ele te liga, mas, rapaz, estou precisando vender aquele imóvel que eu te comprei e tal. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa, esse momento não é o momento de você fazer isso, é o momento de comprar, tá? Aguarda mais um pouco aí. Hoje, se eu fosse vender hoje, eu venderia por tanto. Se tu aguardar mais um pouco aqui, a gente pode chegar a isso aqui. Aí o cara, eu vou aguardar um pouco mais para vender na hora certa, entendeu? Então, eu vejo, às vezes, os corretores, fala para o cara, porque está ruim agora de vender, vamos ter que... Eu não gosto de fazer com que o meu cliente perca dinheiro, né? Então, se eu perceber que o cara está tendo algum prejuízo, falei, cara, aguarda mais um pouco, né? Que assim, tudo é questão de momento, né? Esse é o momento de comprar. Às vezes o cara que me liga para que eu venda o imóvel dele, eu termino vendendo outro para ele, porque não está no momento de vender, está no momento de comprar, e aí ele entende isso e faz novamente o investimento, entendeu? Um ciclo, né? Esse ano, o pessoal estava dizendo que ia ser um ano ruim, eu enxergo da seguinte forma. Justamente a questão do mercado ser cíclico, você tem os altos e baixos, porém você tem que saber exatamente onde atuar naquele momento. Agora, a gente também, eu e a Débora, a gente fez 3 vendas esse ano aqui já, estava de férias, fechando negócio, para pessoas que anteciparam compras de futuro, justamente prevendo que, como vai piorar, eu vou comprar logo agora. E compraram financiado, e pessoas comprando o quê? À vista. Então, nesse momento que a Selic sobe, é a hora de você vender para quem está com dinheiro na mão. É isso aí que eu ia te falar, né? Nós estamos fechando esse mês assim, a nossa 8ª venda de imóvel. Hoje é dia 20 ainda, né? Ainda temos mais 10 dias, dá para a gente vender mais alguns. E, assim, desses 8, 3 foram à vista. Entendeu? E, assim, realmente, fazia um tempo que eu não via cliente... comprando à vista, né? Eu estava ali vendendo sempre no parcelado, naquele parcelamento sem juros, né? E me surpreendeu isso, né? Muito no momento que a gente acha, por isso que a gente não pode deixar se contaminar pelas notícias ruins, né? Pelo governo, né? Pelo que está acontecendo no Brasil. Não pode olhar para isso. Tem que olhar para o seu trabalho, ver o que você está fazendo. E, assim, se está em crise, você tem que potencializar o seu trabalho, né? Na crise, você tem que trabalhar mais, porque você trabalha mais para tentar vender do tanto que estava vendendo antes, né? E, assim, venda, como eu falei, se você souber entender que venda é um processo, um corretor de imóveis, ele é como se fosse uma empresa com vários departamentos. Então, ele tem ali o departamento de marketing, ele tem que ter ali o departamento de vendas. Então, o corretor, ele é tudo ali naquela cadeia, né, do início do contato. Até, às vezes, eu vejo que tem corretores que têm medo de fazer perguntas para os clientes, né, perguntas diretas. Né, e, às vezes, assim, perguntas são muito importantes no mercado imobiliário. Principalmente relacionado a dinheiro, né? Para você descobrir, né, o potencial do cliente, descobrir o que ele quer fazer, como ele quer pagar, né? Então, qual o problema perguntar, né? Então, assim, quando a gente tem uma maturidade no mercado imobiliário, a gente passa a tratar isso de uma forma natural. E aí, tal, né? E aí olha, nós temos uma ótima condição à vista. Vamos lá, vamos ver quanto é à vista. Aí diz, vamos, veja aí. Então ele tem, né? Então, assim, se o cara falar que ele tem 500 mil para investir, ele deve ter 3 milhões lá na conta, entendeu? Então é sempre isso. E, assim, outra coisa importante é sempre acreditar no que o cliente fala. Né? Às vezes o cliente para de te atender. Tem corretor que acha que o cliente não quer mais conversar com ele. E não é verdade. Às vezes o cara está ocupado com algum problema de saúde, às vezes o cara está resolvendo alguma coisa na família, às vezes o cara tá viajando, entendeu? Então ele não vai ficar dando justificativa. A gente tem que sempre acreditar, tem que ter resiliência e persistir. Esse pessoal que vende linha telefônica e plano de internet, né?
liga todo dia para você, 2, 3 vezes por dia. Por que um corretor de imóveis não pode ligar pelo menos uma vez por dia para o cliente, né? Até o dia que ele disser que vai comprar. Vai chegar um dia que ele vai dizer assim, hoje eu quero. Como é que é isso mesmo aí, Mozart? Faz o Pix. Porque ó, tem muitas, assim, uma coisa que a gente não pode esquecer, é de plantar. Em todos os momentos que você está ali, você tem que estar sempre plantando. Porque, às vezes, o corretor, ele colhe, né, e para de plantar. Então, quando você colhe, você não pode comer a semente, né? Então, a semente, você tem que estar sempre plantando. Então, a próxima venda, as vendas desse mês não pagam os boletos do mês que vem, né? Então, se você não plantar daquilo que você tem como semente, comer a semente, como eu falo, você perdeu a oportunidade, né, de fazer novas vendas, né, de alcançar novos clientes, trabalhar a questão da indicação. São pontos que eu vou falar aqui na minha palestra daqui a pouco, né? E assim, felizes os corretores que ficaram até o final. Estou sendo o último palestrante do evento, né? Mas realmente sempre eu gosto de entregar o ouro, sabe? Entregar realmente a prática, entregar aquilo que eu tenho certeza que daqui a algum tempo, algum dos corretores que estão aí vão chegar para mim e dizer assim, pô, Mozart, aquela dica que tu me deu certo, estou vendendo, entendeu? E isso acontece bastante, sabe? Eu fico muito feliz em poder estar ajudando o mercado imobiliário. Show de bola. Meu amigo, muito obrigado novamente. Tamo junto. Você já é de casa. Tá, e aceito o convite, né? Eu e a Natália vamos estar lá no episódio que você convidar a gente aí, a gente vai estar lá gravando e trazendo mais informações e colaborando para o mercado imobiliário, que é um dos melhores mercados que existe aí, um mercado cheio de oportunidade, né, que pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha, né? A nossa. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Mozart. Valeu.